Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a acertar mais de 80% das questões das provas de técnico e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, sou analista judiciário federal e o tema do episódio de hoje é como revisar de forma eficiente. E o primeiro tópico de hoje é qual a importância da revisão para o estudo para concurso público. Muitos mentores, coaches e muitos candidatos conhecem a importância da revisão. Mas, infelizmente, a maioria dos candidatos ainda peca nesse fundamento. E por que existe esse problema na questão da revisão? E por que a revisão é tão importante? O primeiro estudioso que investigou a questão da memória do ser humano foi Hermann Ebbinghaus, que no século XIX fez um estudo baseado em memorização de palavras soltas sem interrelação entre si, para desenvolver uma teoria que se chamou à época de curva do esquecimento. Segundo essa curva do esquecimento, as informações armazenadas elas tenderiam a não ser lembradas num curto espaço de tempo, ou seja, nas primeiras 24 horas após o estudo de determinada informação, o ser humano só seria capaz de se lembrar de 20% daquele conteúdo estudado. Passados 7 dias, esse percentual de lembrança seria reduzido para 10%. E passados 30 dias, esse percentual seria reduzido para 5%. Então, com base nesse estudo, que já data de mais de 100 anos, alguns coaches, alguns mentores desenvolveram uma técnica de revisão fundamentada justamente nessa frequência, ou seja, esses especialistas eles dizem que o conteúdo estudado deve ser revisado a cada 24 horas, 7 dias, um mês e por aí vai, de forma a refrescar a lembrança daquelas matérias estudadas e também diminuir a velocidade com que o ser humano se esquece das informações estudadas. No entanto, embora não se menospreze a importância desse primeiro estudo, é preciso reconhecer que tempos depois foram desenvolvidos novos estudos que aprimoraram essa teoria. Por exemplo, na década de 1970, estudiosos como Craig e Lockhart desenvolveram uma teoria chamada de processamento apropriado para transferência. Segundo essa teoria, há uma íntima relação entre o processo de codificação da informação e o processo de lembrança, ou seja, de decodificação dessa informação posteriormente no processo de retenção. Esses estudos revelaram que, quanto mais aprofundado for o estudo de uma determinada informação, maior será a facilidade com que o ser humano conseguirá se lembrar daquela informação. Como é que foram feitos esses estudos? Algumas pessoas foram selecionadas e para elas foram feitas perguntas que deveriam ser respondidas de forma superficial e outras de forma aprofundada. Como resultado desse estudo, revelou-se que aquelas perguntas que eram respondidas de forma mais aprofundada, as pessoas tinham uma facilidade maior de relembrar aquele conteúdo. Na década seguinte, de 1980, Tuvin concebeu o conceito de memória semântica e o princípio da especificidade da codificação. O conceito de memória semântica diz respeito ao conjunto de palavras que têm significado entre si e que têm relação de significância entre palavras e outros conceitos que formam uma rede de associação de informações. E pelo princípio da especificidade da codificação, é mais fácil relembrar informações cujas pistas de codificação da informação na memória sejam correspondentes às pistas de lembrança. O que isso quer dizer? Que durante o estudo de uma determinada informação, durante o processo de codificação, o estudioso ele deve encontrar determinadas palavras com alto valor semântico
que posteriormente vão possibilitar o processo de lembrança, o processo de reativação da sua memória de longo prazo, para que ele possa então acessar aquela informação obtida durante o processo de codificação da informação. Diante disso, é possível concluir então que o processo de memorização não está tão atrelado à frequência como as revisões são feitas, como defendia Hermann Ebbinghaus. Na verdade, o processo de memorização ele está mais atrelado com a forma com que os processos de codificação e de lembrança são executados. Um exemplo empírico dessa conclusão a que chegamos nesse momento, nós podemos obter a partir de uma postagem do Instagram que foi feita recentemente pelo blog Magistratura Estadual em Foco. De acordo com essa postagem, com base em pesquisas realizadas com 150 candidatos recém-aprovados no concurso da Magistratura Estadual de diversos estados, foi identificado que a grande maioria desses candidatos não fizeram a revisão dos seus conteúdos com base na frequência da curva de esquecimento. Na verdade, como o estudo para a magistratura estadual exige do candidato um estudo muito mais amplo e aprofundado das matérias que estuda, consequentemente, o processo de decodificação da informação e o processo de acesso às informações gravadas no longo prazo acabam se dando de forma facilitada. Não estou dizendo aqui que seja fácil estudar para a magistratura estadual, muito pelo contrário. Esse mesmo estudo revelou que a média de tempo de estudo para preparação para esse concurso é de em torno de 4 anos, ou seja, é um volume muito grande de matérias. No entanto, o que eu quero dizer é que, como o estudo para a magistratura estadual exige do candidato um conhecimento mais aprofundado das informações, é mais fácil ele reter o conhecimento sobre aquele conteúdo do que simplesmente se dedicar a um processo de memorização de palavras soltas da legislação ou dos materiais que ele estuda. É impossível fazer um estudo para a magistratura dessa forma. Então, o que eu quero dizer é que o estudo aprofundado e com seleção de conteúdos que tenham alto valor semântico sobre aquela matéria estudada, sobre aquelas informações, isso facilita com que no futuro os candidatos venham a acessar essa memória de longo prazo com mais facilidade. Mas afinal, o que é revisar? Na verdade, antes de responder o que é revisar, é importante estabelecer o que não é revisar, porque muitos candidatos confundem esses conceitos. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que revisar não é reler o material, porque, como nós já dissemos anteriormente, o processo de armazenamento da informação na memória de longo prazo exige dois processos. O primeiro processo de codificação da informação, ou seja, de que forma aquela informação estudada vai ser representada nas suas conexões neurais, e a outra é o processo de decodificação dessas informações, ou seja, de como essas informações que foram gravadas na memória de longo prazo serão acessadas no momento futuro. Então, o processo de lembrança de uma determinada informação será tão mais eficiente quanto mais correspondência houver entre as pistas que você usa no processo de acesso às informações com as pistas que você usou durante o processo de codificação dessas informações. Por isso, a simples leitura do material de estudo, 1, 2, 3 vezes, não acarreta por si só uma boa revisão, porque, na verdade, você não está ativando o processo de decodificação das informações que foram armazenadas na sua memória de longo prazo. Na verdade, você está reproduzindo os processos de codificação dessas informações na sua memória. Ou seja, você deposita a informação na sua memória e continua depositando as mesmas informações. Você não executa o processo de decodificar essas informações, ou seja, de acessar a informação que foi gravada na sua memória de longo prazo, para que você então tenha a lembrança do conteúdo que foi armazenado. Portanto, o que significa revisar um determinado conteúdo? Revisar um determinado conteúdo significa acessar a sua memória de longo prazo a partir de palavras de alto valor semântico que foram extraídas do
conteúdo estudado, ou seja, das informações que foram codificadas na sua memória de longo prazo. Então, traduzindo essas informações para o mundo dos concursos públicos, o processo de revisão de um conteúdo estudado nada mais é do que acessar aquelas informações que foram armazenadas na sua memória de longo prazo por meio de palavras-chave extraídas do próprio conteúdo estudado. Ok, nós já vimos então o que significa revisar a matéria para fins de concurso público. Mas afinal, quais são as formas então que nós temos de revisar essa matéria estudada? Há basicamente 4 métodos de revisão que a gente pode listar aqui. O primeiro se dá através de grifos de palavras-chave ou de parágrafos ou trechos do texto estudado no próprio texto estudado. Isso pode ser feito, por exemplo, através do processo de sublinhar esses textos ou de iluminar com uma caneta Lumicolor, ou se você estiver estudando a partir de um documento eletrônico, a partir das ferramentas de iluminação de texto que estiverem à disposição no seu dispositivo. Um outro método de fazer revisão do conteúdo estudado é a partir de associações dessas palavras-chave de forma gráfica. Um terceiro método de se revisar o conteúdo estudado é a partir da extração de perguntas e das respectivas respostas sobre o conteúdo estudado. E o quarto método que nós podemos identificar é a aplicação prática desse conteúdo estudado por meio de exercícios. No entanto, cada um desses métodos de revisão devem ser adotados em diferentes momentos e para determinadas finalidades, porque, como nós vimos, o processo de revisão envolve a codificação da informação e a sua decodificação no momento posterior. E agora você deve estar se perguntando: poxa, mas o processo de revisão, fazendo perguntas e respostas, fazendo representações gráficas do conteúdo estudado, isso normalmente demanda muito tempo, né? E na verdade você não está sozinho, né? Muitas pessoas, até mentores e coaches, falam a mesma coisa. Recentemente eu ouvi até de um deles postar na rede social uma informação de que os candidatos deveriam abandonar a prática do resumo, porque na verdade, se essa pessoa tem condição de entender o conteúdo lido e estudado, ela teria condição de revisar posteriormente esse conteúdo estudado. No entanto, eu devo lembrar a você que existem basicamente 2 tipos de candidatos. Os candidatos excepcionais, que são aqueles que têm uma inteligência muito acima da média, e aqueles candidatos que representam a grande maioria, que são aqueles que possuem uma inteligência mediana. Em relação aos primeiros candidatos, que possuem uma inteligência acima da média, é bem possível que eles consigam, a partir de uma primeira leitura do material, já conseguir reter na memória de longo prazo algo em torno de 80% a 90% da informação estudada. No entanto, isso não é comum para nós, que somos pessoas que temos inteligência mediana. E graças a Deus, né, pessoal? Porque senão somente essas pessoas excepcionais passariam em concurso público. E na prática, o que nós vimos é que muitas pessoas, a grande maioria delas, na verdade, que passam um concurso público, são aquelas que possuem uma inteligência mediana, né? Ou seja, elas conseguem lograr isso numa aprovação em concurso público com muito esforço, suor e lágrima, né? Foi o meu caso e certamente será o caso de muitos de vocês que estão assistindo a esse vídeo. Portanto, pessoal, não devemos menosprezar a importância da revisão, não devemos menosprezar a importância dos resumos esquemáticos. E eu não estou aqui a dizer que você tem que resumir todo o material, todo e qualquer conteúdo estudado. E também não estou dizendo aqui que resumir é reescrever o conteúdo estudado. Isso não é resumir, isso é copiar. E, na verdade, quando você copia um conteúdo, você não está nada mais fazendo do que repetindo um estudo passivo. A atividade de resumir requer de você concentração, requer de você alguma criatividade e requer de você, sobretudo, compromisso de fazer com que aquela informação
que está sendo colocada no seu resumo tem um alto valor semântico para você no futuro, que vai possibilitar com que você consiga acessar a sua memória de longo prazo a partir dessas palavras-chave que para você tem alto conteúdo semântico. Portanto, pessoal, acreditem, resumir e revisar não é perda de tempo. Muito pelo contrário, é otimizar tempo de estudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estuda para concurso público, é tão melhor que a gente encare a jornada de concurso público para passar no concurso público. Veja, eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que estudar para passar e muito menos que quem resumir vai garantir a sua aprovação no concurso público. Não, não estou dizendo isso. Eu repito aqui e reforço a máxima segundo a qual os candidatos devem estudar até passar. Isso se aplica tanto aos candidatos medianos quanto àqueles candidatos acima da média, tá? Que eventualmente também podem ser reprovados em concurso público. Mas o que eu quero dizer aqui é que é possível otimizar os estudos de forma com que você reduza o tempo de preparação até a aprovação. E certamente o uso inteligente das técnicas de revisão, que englobam inclusive a realização de resumos esquemáticos, é um desses fatores de otimização da jornada de preparação para concurso público. Portanto, pessoal, repito, preparar material para futura revisão não é perda de tempo, muito pelo contrário, é ganho de tempo, porque você vai tender a estudar uma vez para conseguir alcançar um índice de acerto de questões que vai fazer com que você se torne competitivo para o concurso que você deseja. Ok, mas então quando nós devemos e como nós devemos realizar cada um desses métodos de revisão? Vamos abordar aqui primeiramente os grifos no material de estudo que a gente tem à nossa disposição. Mais uma vez eu relembro que grifar pode ser mediante sublinhar determinados trechos do texto ou iluminar, seja com caneta iluminadora ou com o seu aplicativo eletrônico de leitura. Em qual momento nós devemos grifar o texto estudado? Vamos imaginar que nós estamos estudando um determinado conteúdo de direito constitucional, ok? E aí nós vamos ver lá os institutos de direito constitucional, as garantias e direitos fundamentais, enfim, as cláusulas pétreas. Eu poderia falar aqui inúmeros outros exemplos, assuntos que são muito importantes durante a sua jornada de preparação em direito constitucional. Mas o que eu quero reforçar aqui é o seguinte, que os grifos que devem ser feitos no seu material de leitura devem ser feitos no momento em que você estiver lendo. Ou seja, você vai ler 1, 2, 3 parágrafos. Entendeu a ideia-chave daquele parágrafo? Você não vai sublinhar ou grifar todo o parágrafo ou todos os parágrafos que você leu. Na verdade, você vai sublinhar ou iluminar aquelas frases ou eventualmente aqueles parágrafos que sintetizam a ideia central do que você acabou de estudar. E qual é a finalidade de você fazer grifos no seu material? É você forçar uma leitura ativa. É muito comum, por exemplo, o candidato começar a ler sem fazer nenhuma interação com o seu texto, né? Sem sublinhar, sem fazer anotação. E ele vai lendo 1, 2, 3, 4, 5 páginas e daqui a pouco ele não consegue se lembrar de nada do que leu na página anterior ou a 2 páginas anteriores. Isso porque esse candidato está fazendo uma leitura passiva, ou seja, ele está se limitando a entender o conteúdo daquelas frases, né, o significado daquelas frases, porém sem tentar buscar a essência do que está sendo dito ali naquele texto. Então, na verdade, a finalidade de você grifar determinados pontos-chave do texto estudado é você fazer uma leitura ativa a fim de que você possa identificar os pontos essenciais daquele texto. Não passa quem sabe tudo que está escrito na lei. Não passa no concurso quem sabe tudo que está escrito no livro. Sabe quem consegue identificar a essência dos institutos, a essência da norma, né? E eventualmente os detalhes importantes dessa norma. A segunda forma de você fazer
conteúdos de revisão é mediante a elaboração de associações gráficas de palavras-chave. O que significa isso? Significa você fazer determinados resumos que sejam pequenos, isso é muito importante ressaltar. Esses resumos têm que ser esquemáticos, têm que ser pequenos, tem que possibilitar com que você, ao olhar a sua folha de caderno, ou ao olhar a sua folha de papel, ou a sua ficha, que você consiga, num primeiro olhar, já identificar toda a estrutura de um determinado conteúdo da sua matéria. E em que momento você deve fazer essas associações gráficas? A partir do momento em que você acaba de encerrar um conteúdo estudado. Então, pessoal, vocês têm que ter em mente que durante a etapa de estudo do conteúdo, vocês vão precisar fazer um material bastante sintético. E eu aqui não estou dizendo que vocês têm que fazer esse material sintético para todo e qualquer conteúdo estudado. Não, mas para aqueles conteúdos chaves, né, para aqueles conteúdos mais cobrados na sua prova. Nós já falamos aqui sobre o processo de verticalização do seu edital. E você vai identificar durante o processo de verticalização do seu edital que existem matérias que são muito cobradas no seu concurso. Então é sobre essas matérias, sobre essas principais matérias, é que você vai precisar fazer resumos esquemáticos, ou seja, você vai precisar fazer conteúdos sintéticos que vão possibilitar que você no futuro possa revisar de forma muito mais rápida esse conteúdo estudado. Então, como eu disse aqui, a representação gráfica por meio de palavras-chave do conteúdo estudado serve para que você consiga condensar em um pequeno espaço, seja uma folha de papel ou seja uma ficha, um grande volume de informações, para que você então possa bater o olho naquele material e conseguir, em poucos minutos, relembrar de uma grande gama de informações. E como vocês podem fazer essas representações gráficas? Aqui eu vou citar alguns exemplos e uma aula futura nós vamos tratar de forma mais aprofundada de cada um desses métodos de representação gráfica, tá? Mas aqui eu vou listá-los. E quais são os principais? São os mapas mentais, são as estruturas de tópico, são os fluxogramas e são as tabelas. O terceiro método de elaboração de conteúdo para revisão é a partir da realização de perguntas e respostas extraídas do próprio texto estudado. Em que momento você deve fazer isso? Justamente após a leitura de um determinado assunto, de um determinado conteúdo. Por quê? Porque se você fizer essas perguntas e respostas durante a leitura daquele material, é possível que você perca algum detalhe que vai ser falado mais à frente, que consubstancia uma exceção àquela pergunta ou alguma situação especial referente àquele material. E qual a finalidade, então, da elaboração dessas perguntas e respostas? Como eu disse anteriormente, as representações gráficas por meio de palavras-chave vão permitir que você tenha condições de revisar um grande conteúdo, uma grande gama de informações em um curto espaço de papel, ou em apenas uma folha de papel, ou em apenas uma ficha que você usa para a sua revisão. Já a formulação de perguntas e respostas permite que você faça um estudo um pouco mais aprofundado sobre as ideias centrais daquele tema, justamente para que você possa, então, compreender melhor e de forma mais aprofundada determinados institutos que são essenciais para que você consiga entender de forma adequada aquele conteúdo estudado. Então, por exemplo, aqui uma questão que confunde muito os candidatos a concurso público no tocante à matéria de direito penal são os institutos da prescrição da pena. Vocês vão identificar ali que existem uma série de situações que correspondem a situações excepcionais, a contagens que vão se dar de forma diferenciada. Então, o tema da prescrição penal, por exemplo, você vai precisar fazer um estudo bastante aprofundado sobre isso, e por isso é importante que você consiga sintetizar aquele conteúdo em alguns temas centrais, ou seja, em algumas perguntas chaves
cujas respostas vão remeter você a todo o conteúdo estudado. E como se dá, então, a execução desses materiais de revisão com base em perguntas e respostas? Normalmente, a gente conhece esse tipo de material com o nome de flashcard, né? Ou seja, cartão de memória. E como nós fazemos esses cartões de memória? Normalmente são pequenos cartões que contêm a pergunta de um lado e a resposta do outro lado da folha de papel ou da ficha. Tá? Em um outro vídeo, nós vamos falar mais aprofundadamente de como usar esses flashcards durante a sua revisão do conteúdo estudado. Mas por hora, o que é importante ressaltar é para que serve o flashcard, né? Ou seja, ele serve para que você consiga sintetizar em algumas poucas palavras temas centrais daquele conteúdo estudado. E quantos flashcards você deve utilizar por cada assunto ou matéria estudada? E aí vai depender da extensão desse material estudado, né? Por exemplo, existem matérias que são pequenas, como inquérito policial, que você pode fazer em 2, 3 flashcards. Já existem matérias muito extensas, como, por exemplo, procedimento penal, que você vai precisar fazer inúmeros flashcards, tá? E aí você provavelmente vai ter até que segmentar aquele determinado conteúdo em determinados subconteúdos. Por exemplo, se tratando de prescrição penal, você vai ter que fazer um flashcard para falar sobre prescrição da pena em concreto, vai precisar fazer pelo menos um flashcard para falar sobre a prescrição da pena em abstrato, fazer um outro flashcard para tratar sobre a questão da prescrição da pretensão executória do Estado. Enfim, existem situações que você vai ter que avaliar ali. O que é importante é você conseguir identificar os temas centrais de cada conteúdo estudado e fazer perguntas por meio de palavras-chave que consiga resumir a essência daquele tema central estudado. E por fim, nós temos então a resolução de exercícios, tá? E em que momento vocês devem fazer o exercício? Vocês devem fazer o exercício, pelo menos os exercícios de fixação, ou seja, aqueles exercícios que são necessários para você fixar o conteúdo e identificar eventuais pontos que você não entendeu de forma adequada, logo após você conseguir concluir o estudo de um determinado conteúdo ou assunto. E quais são as finalidades com as quais você vai resolver esses exercícios de fixação? A primeira finalidade é você identificar como as perguntas são realizadas, sobretudo pela banca do seu concurso. À medida em que você for fazendo 1, 2, 3 concursos de banca diferentes, você vai identificar que cada banca tem o seu modo peculiar de fazer perguntas. Então, você vai precisar identificar de que maneira a banca do seu concurso deve perguntar sobre um determinado tema estudado dentro daquele assunto da disciplina. Uma outra finalidade é identificar aqueles pontos dentro do conteúdo estudado que eventualmente você não tenha conseguido entender de forma adequada. Ou seja, para que você então consiga voltar no material de estudo e tentar entender aquele ponto, ou até, caso aquele material que você tenha adotado para o estudo não seja suficiente para esclarecer aquele tema, aí então você vai precisar consultar outras fontes, como por exemplo um manual referente àquela disciplina. E aqui eu ressalto mais uma vez algo que eu disse em uma exposição anterior, é que normalmente para técnico judiciário as perguntas elas se limitam ao conteúdo da lei. Tá? O examinador vai fazer a troca de uma palavra, vai inverter a ordem que muda o significado da norma, mas em geral, eles vão querer saber do candidato o conteúdo da lei. Já para as provas de analista judiciário, em que se exige um espectro maior de disciplinas e um conhecimento mais aprofundado das matérias, eventualmente o candidato precisará então se socorrer de um manual da disciplina que está sendo estudada para aprofundar e esclarecer determinado ponto
que não tenha sido adequadamente estudado ou compreendido e que esteja, por isso, acarretando o erro nas questões sobre aquele assunto. E quais são as fontes de exercício que você deve adotar? Bom, existem basicamente três fontes. A primeira fonte são aqueles exercícios aplicados no final de cada assunto ou conteúdo de uma determinada disciplina que está contido na sua apostila ou no seu material de estudo. Por exemplo, PDFs de cursinho ou então apostilas impressas. Normalmente, ao final de cada conteúdo, vai aplicar algumas questões de concursos anteriores que estejam relacionadas com aquele tema. Existem também livros que fazem uma compilação de exercícios para um determinado concurso ou de determinadas bancas, né? Existem livros com 1.000, 2.000, 5.000 questões sobre um determinado concurso ou aplicados por uma determinada banca. Então, esse material também é um ótimo aliado na sua jornada de preparação no tocante à resolução de exercícios de fixação. E vocês têm ainda também os sites especializados em questões. Aqui eu posso fazer alusão ao Tec Concursos, ao Que Concursos, enfim, existem outros sites também que estão começando a se dedicar a questões de concurso público. E você consegue filtrar as questões por disciplina, por matéria, por assunto, por concurso, por banca, enfim. Existe uma infinidade de ferramentas que vão te auxiliar na identificação das questões que você precisa fazer sobre determinado conteúdo estudado. E uma outra dúvida que normalmente também surge é: qual é a quantidade de questões que eu devo fazer? Bom, durante o estudo de conteúdo de cada matéria dentro de cada disciplina, você deve eleger no máximo 20 questões de concursos públicos anteriores como exercício de fixação. Por quê? Porque esses exercícios provavelmente já serão suficientes para abordar todas aquelas matérias, todos aqueles assuntos que foram estudados dentro daquela matéria, e assim você vai conseguir medir a sua evolução na matéria, identificar alguns pontos sobre os quais você não teve um aprendizado adequado e também identificar como as bancas do seu concurso vêm cobrando as informações referentes àquela matéria. E quando vocês devem utilizar esse conteúdo de revisão que vocês prepararam ao longo do estudo de conteúdo? Bom, durante a jornada de estudo de conteúdo, você vai fazer esses materiais de revisão à medida em que vocês forem terminando de estudar cada conteúdo de cada disciplina. Isso durante a fase de estudo de conteúdo. Na fase de revisão, que nós já dissemos aqui em outro vídeo, que deve corresponder a mais ou menos 1/3 de toda a sua jornada de estudo, você deve analisar, você deve rever esse material de forma planejada, né? Nós vamos falar aqui também sobre como planejar a revisão de conteúdo, mas esses materiais, ou seja, sejam os flashcards, sejam os mapas mentais ou os resumos esquemáticos, vão permitir com que você revise aquela matéria, para que você então possa compreendê-la e acessar aquele conteúdo estudado que está armazenado na sua memória de longo prazo, e então fazer uma quantidade maior de exercícios e uma quantidade maior de simulados, porque justamente na fase de revisão é que vocês vão fazer o ajuste fino, ou seja, quando vocês terminarem a fase de estudo de conteúdo, provavelmente vocês já estarão acertando em uma faixa de 60% das questões que vocês vierem fazer nos simulados. Então, a partir desses simulados, vocês vão identificar as matérias que vocês precisam ter um estudo mais aprofundado ou relembrar o conteúdo estudado, e essa revisão então vai poder ser feita por meio dos materiais que vocês fizerem ao longo da sua jornada de estudo de conteúdo. E você que já nos acompanha nas redes sociais, já deve ter visto outros vídeos em que eu falei sobre o planejamento de estudo e sobre a escolha dos materiais de estudo. Se você já adquiriu esses materiais de estudo, você já pode botar a mão na massa.
Ou seja, já comece a estudar fazendo as marcações no seu material de estudo, fazendo os resumos esquemáticos, fazendo os flashcards de perguntas e respostas, fazendo os exercícios de fixação. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, nos acompanhe nas redes sociais. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.